Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. Uma matéria-prima versátil que está presente na fabricação de papel, tecidos e até na lente de contato. Muito utilizada no Brasil e no exterior, a produção depende de uma cadeia que envolve várias etapas, desde a plantação do eucalipto até a transformação da madeira em celulose. Você sabia que celulose está no papel higiênico, papelão, fraldas, na lente de contato? Nunca imaginei isso. Ela também está nos alimentos como queijo ralado, hambúrguer, em forma de espessante e estabilizante industrial. E também na fabricação de tecidos. Essa fábrica envia 500 mil toneladas de celulose para o continente asiático todos os anos. Nessa operação que envolve trem, caminhão que parece trem, navio, porto e muita gente. Nós proseamos com o engenheiro florestal João, raiz no assunto da empresa. Eu já lido com isso daqui há quase 20 anos, então a floresta tem me trouxe muitas oportunidades, né? E vem desse pedaço de chão do Triângulo Mineiro o eucalipto, que é a matéria-prima da celulose. Nessa história, a gente vai conduzir vocês para uma estrada que combina produção, controle ecológico e orgulho de Minas Gerais. A planta industrial que produz celulose por aqui tem matéria-prima espalhada por 43 mil hectares, só nessa área cobrindo 5 municípios vizinhos a Uberlândia. O complexo envolve outras 4 cidades com fazendas de áreas arrendadas de floresta cultivada com selo internacional de manejo ambiental. Sou responsável pela área de silvicultura e a área de silvicultura ela é responsável por fazer todo o processo de formação florestal, desde a atividade do plantio até entregar a floresta madura para a colheita. Porque assim que os ambientalistas veem brotar o eucalipto, classificam-no de deserto verde, ladrão de água de lençóis freáticos. E foi à sombra de um exemplar que se ouvirá a voz dissonante desse coro. Primeiramente, ela rouba a água do solo, ela compromete nascente, professor? E graças a Deus você me perguntou isso daí, fico contente, porque isso... Gente, isso é uma ignorância sem precedente. Nós gastamos em torno de milhões de todos os anos para pesquisar, para mostrar que isso não é possível acontecer. Essa planta não tem uma ligação que possa pegar a água e tirar e jogar na atmosfera. Para você ter ideia, para você produzir 1 quilo de carne, você gasta 450 litros de água. Para você produzir 1 quilo de feijão, você gasta 200 e tantos litros de água. Para produzir 1 quilo de madeira, nós não gastamos nem 400 gramas de água. Então, quem consome mais água? É milho, feijão, arroz ou madeira? A cultura do eucalipto nas empresas florestais são as empresas que mais preservam o meio ambiente, com áreas de preservação permanente, programas de recuperação de fauna e flora. Mas como se produz a celulose? A gente vai picar essa madeira em pequenos cavacos. Esse cavaco a gente vai mandar via correia transportadora para a área de cozimento. A gente tem 14 digestores, que o que são esses digestores? É como se fosse uma panela de pressão. Dissolve isso tudo? Exatamente, a gente vai dissolver, vai cozinhar essa madeira e aí a gente vai separar o que é fibra dessa madeira e o que é lignina. Essa lignina é um líquido como se fosse um café fraco. A gente vai mandar essa lignina para evaporação, para tirar essa água desse café, e essa lignina vai para a nossa caldeira de recuperação, onde a gente vai queimar, gerar vapor e gerar energia verde. A fibra que eu tirei durante o cozimento, ela vai para a linha de fibras, onde eu vou fazer o branqueamento dessa fibra, né? Porque a madeira ela é escura, então eu vou tornar essa fibra branca. De lá, essa polpa, ela vai para a área de secagem. E o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a água dessa polpa para ficar somente com a fibra. Para facilitar o nosso transporte, a gente vai transformar isso em folha, depois em fardo, e aí a gente vai colocar dentro do trem e ele vai para o Espírito Santo, para o porto que chama Porto Céu, que fica em Aracruz. Isso tudo aí vai transformar em roupa? Exatamente. Lá na Ásia? Lá na Ásia. A nossa produção ela é toda exportada, mais de 90% vai para a Ásia, para países aí como China, Tailândia e Indonésia. A fábrica emprega hoje cerca de 2.000 pessoas. Essas mudas que a gente traz, que nós plantamos aqui, ela já foi melhorada geneticamente através das pesquisas que é feito desde a década de 70 e 80. Então são já materiais produzidos aqui no Brasil através de cruzamentos genéticos.
Na grande extensão da lavoura de eucaliptos, a palhada vira compostagem para adubo de outras culturas. Os enxames de abelhas que povoam as árvores produzem mel, que se destaca pelo sabor. E além disso, a fábrica mantém uma estratégia que protege os animais do cerrado que frequentemente dão um rolê na região, que é deles. São os corredores ecológicos, né? O que seria isso? São florestas nativas entre as nossas florestas plantadas de eucalipto. Essas imagens que a gente está vendo aí. Isso, essas imagens mostram. Essas são florestas nativas dentro do nosso plantio de eucalipto. E para que serve isso? São corredores ecológicos. Então significa o quê? Que os animais eles conseguem entrar no meio das nossas florestas sem sair das matas nativas. Olha, que isso legal. É muito interessante porque você consegue ter cruzamento de diferentes famílias da mesma espécie. Por exemplo, um lobo-guará ele consegue cruzar com um lobo de outra família. E aí você consegue ter uma diversificação na questão genética desse animal. O setor de floricultura está em expansão. Para este ano, o crescimento deve ficar em torno de 7%. As vendas de flores, que já costumam subir nessa época, devem aumentar ainda mais em 2025. A expectativa é de um crescimento de cerca de 9% em relação à comercialização de produtos para festas em 2024. O cenário corrobora com o movimento observado durante todo o ano, já que as negociações se mantiveram em alta. O Instituto Brasileiro de Floricultura prevê um crescimento entre 6% e 8% em relação a 2024. As principais causas para esse crescimento foram principalmente a qualidade das flores e plantas, que teve muito boa, o lançamento também de novas variedades e vários investimentos na cadeia como um todo, né? Na cadeia do frio, em logística. Então hoje as flores e plantas elas estão muito mais disponíveis para o consumidor, seja a venda através de internet, supermercados, fora os tradicionais veículos também de comercialização. E isso tudo ajuda muito a alavancar esse mercado. E para 2026, a expectativa é de mais alta. O setor deve crescer no próximo ano mais 6%. Apesar de alguns fatores que sempre acabam interferindo um pouco na comercialização, que são a Copa do Mundo e as eleições, mesmo assim a expectativa do setor é de um crescimento aí por volta de 6%, e que é bastante positivo devido a todas essas expectativas do mercado. A disponibilidade de carne bovina está baixa e, com isso, os valores seguem em alta. A oferta de carne bovina no mercado interno está restrita. Em novembro, foram cerca de 517 mil toneladas, o menor volume na série histórica desde março de 2023. Com a quantidade limitada e o consumo em alta, em decorrência das festas de final de ano, as cotações seguem firmes. De acordo com o CPEA, em dezembro, os preços da arroba e da carne no mercado devem se manter em alta. As exportações de carne suína tiveram a maior queda desde 2015. Dados da SECEX, analisados pelo CPEA, indicam que as vendas de carne suína no mercado externo caíram 26,3% de outubro para novembro, a maior queda mensal desde dezembro de 2015. Foram 105.200 toneladas da proteína embarcadas mês passado, o menor volume desde janeiro, ficando abaixo também da quantidade de novembro de 2024. No acumulado de 2025 até novembro, o total exportado supera o volume de 2024 inteiro, somando 1.350.000 toneladas. Quanto aos abates, dados do IBGE analisados pelo CPEA indicam que o volume de suínos abatidos no terceiro trimestre deste ano foi o maior da história, com quase 1,5 bilhão de quilos produzidos entre julho e setembro em todo o país. E apesar dessas oscilações, a suinocultura é uma das forças do agronegócio brasileiro. Em Uberlândia, esse peso é ainda maior. A cidade é líder na produção de suínos em Minas Gerais e é a segunda maior do Brasil. Para manter esse status, a produção segue rígidos protocolos de biosseguridade para garantir a sanidade dos animais e a qualidade da carne que chega à mesa do consumidor.
Já na entrada da granja, uma série de protocolos de biosseguridade a serem seguidos. Tudo para garantir a sanidade do plantel e evitar contaminação cruzada entre os animais. Então a gente tem uma roupa específica, não podemos usar brinco, maquiagem, esmalte. Tudo isso para garantir segurança dentro da produção. Bom, agora tem a segunda fase de descontaminação, para a gente não trazer nada, né, nos nossos sapatos, por mais que tenhamos passado por um banho, por um processo de limpeza, também tem isso aqui, ó, a gente passa com o pé no cal para não levar nenhum tipo de contaminação lá dentro. Agora sim, hora de entrar. Aqui é feito o sistema de recria e engorda. Os porcos ficam nessas baias que seguem criteriosamente os protocolos de bem-estar animal e meio ambiente. O trato à base de milho, sorgo e farelo de soja é farto. Os porcos têm fácil acesso, assim como a água. Essas correntes são colocadas para que os animais interajam e não fiquem estressados. Também há um limite para a acomodação, para evitar que se machuquem. Para que o setor se fortaleça ainda mais, os produtores têm o apoio da indústria, no formato integração. Monitores e profissionais acompanham toda a produção, dando suporte e orientações para que o padrão de qualidade seja mantido. A gente trabalha numa parceria entre agroindústria e produtor rural, onde a agroindústria fornece ração, os animais, fornece todos os insumos e o produtor entra com a parte de instalações, a parte de manejo, a parte de mão de obra, né? E aqui em Uberlândia a gente tem a cadeia completa, desde a parte de produção de grãos, a gente tem pessoas dedicadas para comprar grão, a gente tem uma fábrica de ração que ela é exclusiva para a produção de suíno. Os leitões nascem, ficam por 21 dias na maternidade, depois eles vão para a fase de creche, na creche permanece por mais 42 dias, vem aqui para a fase de engorda, ficam em torno de 120 dias e daqui segue para o abate em torno de 132, 134 quilos para o abate. Uberlândia ocupa uma posição privilegiada no ranking da suinocultura brasileira. É a cidade de Minas Gerais que mais produz carne de porco e a segunda do Brasil, com volume de 620 mil cabeças. Para se ter uma ideia, a cada minuto nascem 2 leitões aqui na cidade. A gente cumpre uma legislação muito rigorosa, né, com várias certificações para entregar a melhor qualidade do mundo hoje, que é a qualidade da carne suína brasileira. A suinocultura mineira movimenta 3,78 milhões de cabeças, com uma produção de 594 mil toneladas de carne. O setor gera 6,8 bilhões de reais por ano e emprega 200 mil pessoas. Só nesta indústria em Uberlândia são 7 mil empregos diretos gerados. Minas Gerais é também o estado que mais consome a carne de porco no Brasil. O Robson começou com a produção de suínos há 3 anos. O projeto verticalizado conta com procedimentos ambientais para evitar impactos ao meio ambiente. Na fazenda, eles têm um biodigestor e todos os dejetos da granja passam pelo tratamento, transformando resíduos em energia e biofertilizantes. Todos os dejetos oriundos da atividade são direcionados aqui para essas lagoas, né? Onde a gente faz a captação do gás. O gás é canalizado para esse gerador que está aqui atrás da gente. Então a gente faz a geração de energia, joga na rede e a granja fica autossustentável. Ela trabalha com a energia gerada aqui na propriedade e o excedente a gente engata na concessionária. E hoje em dia, qualquer tipo de produção rural, gestão. Gestão você tem que ser eficiente, porque senão você infelizmente fica para trás, né? Tanto zelo em toda a cadeia produtiva garante ao Brasil a entrada até nos mercados mais exigentes. Só esta empresa, que tem 26 unidades no Brasil, abastece 20 países. Os principais compradores são Singapura, Hong Kong e Malásia. Nós trabalhamos diariamente para garantir todo o cumprimento da legislação brasileira e da legislação dos países aos quais a gente exporta, e isso garante com que os nossos produtos sejam reconhecidos mundialmente pela sua qualidade e, sem dúvida nenhuma, isso é o que faz com que a gente tenha cada vez mais oportunidade de continuar crescendo e garantindo os nossos mercados. Com tecnologia, eficiência produtiva e forte presença no comércio exterior,
exterior, o setor se consolida como um dos pilares do agronegócio nacional, contribuindo de forma decisiva para o avanço das exportações de proteína animal. A suinocultura, nos últimos 10 anos, ela evoluiu muito. Foi a cadeia agropecuária que mais cresceu nos últimos 10 anos, tanto em produtividade quanto em consumo. Então, isso é bastante importante, propiciou a gente estar aqui hoje produzindo aí para o mundo inteiro. É hora de conferir como fica o tempo nesta sexta-feira em todo o Brasil. Veja na previsão. A sexta-feira será marcada por instabilidades fortes na região sul do país, devido à presença de uma baixa pressão no Paraguai e a atuação de um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera. A combinação de calor e umidade também aumenta o potencial para chuva forte e temporais. E não estão descartados eventos de tempo severos no Paraná e também no sul de Mato Grosso do Sul. No sudeste, novas áreas de instabilidade avançam pela região, reforçando as pancadas de chuva ao longo do dia. No centro-oeste e no norte, o tempo permanece instável. E na região nordeste, a chuva se espalha pelo Maranhão, Piauí e oeste da Bahia, além do norte e sul do estado gaúcho. No sudeste, nuvens mais carregadas desde o início da manhã. No oeste, norte e interior paulista, além do Triângulo Mineiro e centro-oeste de Minas. Ao longo do dia, as instabilidades deixam o céu mais carregado em Minas, Rio, Espírito Santo e também em São Paulo. No centro-oeste, a nebulosidade também aumenta na região, enquanto no nordeste fica mais concentrada no Maranhão, Piauí, oeste e centro-sul da Bahia. No litoral entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte, o céu também fica mais nublado. E no norte, nuvens mais carregadas pela região. Enquanto no norte de Roraima, o tempo segue mais firme. Novas instabilidades avançam pelo oeste e norte de São Paulo já pela manhã e ganham força à tarde, provocando chuva moderada, forte e risco de temporais em diversas áreas do estado. Em Minas, Espírito Santo e também no Rio, pancadas moderadas a fortes também ocorrem. No nordeste, as chuvas se espalham pelo Maranhão, Piauí e oeste da Bahia, com chuvas mais fortes e risco de temporais no sul do Maranhão. E na faixa litorânea norte da região também chove. No norte, as instabilidades também seguem ocorrendo. E há risco de temporais no Tocantins, leste do Pará e também no Amapá. Já na região sul, chuva forte no centro, Campanha, Costa Doce, Vales e também na região metropolitana de Porto Alegre. E pancadas moderadas a fortes ocorrem desde cedo no Paraná, Santa Catarina e Norte Gaúcho, onde há risco de temporais. E perigo extremo no sudoeste paranaense, para volumes elevados de chuva. E não estão descartados a ocorrência de eventos de tempo severo, como linhas de instabilidade ou até mesmo microexplosões e tornados, na porção oeste do estado do Paraná e sul de Mato Grosso do Sul, onde também há chance de granizo. E em Mato Grosso e Goiás, as pancadas de chuva também se espalham. Nesta sexta, os ventos mais fortes diminuem e devem ocorrer de maneira mais moderada em boa parte do país, enquanto no sudoeste de Mato Grosso, oeste de Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, além do extremo noroeste gaúcho, podem ocorrer de maneira mais forte, com rajadas de até 70 km por hora. E em áreas do interior do Nordeste, o tempo segue mais seco, principalmente entre o sul e sudoeste do Rio Grande do Norte, Ceará, oeste da Bahia e norte de Pernambuco, onde a umidade do ar pode ficar abaixo dos 20%. E em relação às temperaturas para esta sexta, máximas de 30 graus em Campo Grande, em Porto Alegre, 31 em São Paulo, 29 em Palmas, Goiânia e Belo Horizonte e até 33 graus em Salvador. O volume de exportação de café caiu 21% no acumulado de 2025, isso em relação ao ano passado. A queda já era esperada depois do recorde em 2024, a menor disponibilidade do produto e os impactos do tarifaço dos Estados Unidos e também da defasagem da infraestrutura portuária aqui no país. Vamos saber mais? Quem chega com todas as informações para a gente é o Marcos Matos, que é diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé. Bom dia, Marcos. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Olá, Kelly. Uma satisfação enorme estar com você novamente, com todos os telespectadores. A satisfação é nossa. Esse é um setor que nos orgulha demais, nosso café brasileiro, que enfrentou um ano bem desafiador, hein? Com certeza. Nós tivemos
desafios para todos os tipos imaginários e não imaginários de situações. Nós tivemos reforma tributária forte, mais no comecinho do ano, desafios logísticos extremamente desafiadores, um clima também complexo e nos levou a uma safra 25, que terminou de ser colhida em julho e agosto, menor que a safra 24. Tivemos o tarifaço, que de julho para frente foi o grande pesadelo. Então, diante de tudo o que aconteceu, né, nós ainda podemos dizer que conseguimos encaminhar todos os assuntos e, obviamente, temos um resultado melhor do que os riscos até que a gente correu. Exato, a gente termina o ano, vai terminando o ano mais aliviado, né, em relação a tudo que aconteceu durante 2025. Mas, Marcos, vamos falar um pouquinho, a gente está destacando na manchete a questão da exportação, esse volume que caiu cerca de 21% e, obviamente, era algo já esperado devido ao recorde do ano passado, enfim. Mas que olhar o Secafé tem em relação a esse número? Olha, como a gente tem uma base de dados muito forte em 2024, como você já mencionou, né, nós tivemos o recorde na nossa série histórica. Então, o que aconteceu em 2024 foi justamente isso, uma antecipação de embarques, tendo, por exemplo, a União Europeia, que tinha uma lei anti-desmatamento que iria entrar em vigor e só foi postergado dia 27 de dezembro. Então, houve uma antecipação de embarques, houve um momento adequado para se fazer as exportações. Então, a gente chegou no primeiro semestre com menor número, ou menor volume e menor estoques. Então, isso já era esperado. E com a safra 25, a gente recupera os volumes, mas também dentro de parâmetros ali normais, né? Até, digamos que a safra 25, depois de colhida e beneficiada, a gente viu que no caso da arábica era menor até que as projeções que a gente tinha antes de iniciar a colheita. Então essa é uma realidade que nós enfrentamos e apesar disso, veja bem, nós exportamos 36,8 milhões de sacas, nós estamos 10 milhões de sacas abaixo do mesmo período do ano passado. Mas é o terceiro maior volume. Só em 2020, no ano da pandemia, nós tivemos 40 milhões de sacas nesse mesmo período. Então é o terceiro maior recorde ali do top 3 das exportações de Brasil. E quando nós temos menor volume, dada essa base de comparação mais recente que nós temos, os preços sobem pelas questões climáticas. E nós temos uma receita cambial, em compensação, 25% superior ao mesmo período do ano passado, que é 14,3 bilhões de dólares, quase 80 bilhões de reais. E no fim das contas, a gente tem que olhar volume, mas a gente tem que olhar as nossas receitas cambiais, até porque 92% do que a gente exporta é renda sustentável para o cafeicultor, porque o Brasil que tem a cadeia produtiva mais eficiente. A transmissão de preço ela é muito eficiente para os cafeicultores brasileiros. Vamos falar quais foram os principais destinos para deixar todo mundo claro, principalmente nesse ano de tarifaço, de momento de tensão, que obviamente, quando foi revertido essa questão com os Estados Unidos, a gente já noticiou aqui na Record News de bate-pronto, mas obviamente houve impacto. Mesmo assim, qual é o ranking de destinos principais, Marcos? Olha, até para falar sobre o ranking, a gente tem que lembrar que o tarifaço de agosto para frente foi um prejuízo muito grande, ainda segue no café solúvel, que ainda nós temos um trabalho a fazer focado no café solúvel, que ainda segue com as tarifas de 50%. Mas em agosto, lembrando bem, a gente retraiu 46% dos Estados Unidos, em setembro 52,8%, outubro 54% e em novembro 62,7%. Então, foi um grande impacto diante de um momento específico do mercado. Quando a gente olha o ranking de janeiro a novembro, Estados Unidos e Alemanha estão empatados na primeira posição, com 5 milhões de sacas. A gente tem que lembrar que o primeiro semestre a gente teve exportações boas para os Estados Unidos. Em termos percentuais, uma representatividade até ligeiramente acima da média histórica. Então, esse impacto que a gente teve no segundo semestre colocou Estados Unidos e Alemanha na primeira posição, porque nos meses anteriores a gente via Estados Unidos na terceira posição. Mas a gente tem, além de Estados Unidos e Alemanha, a gente tem Itália, Japão, Bélgica, completando ali os 5 maiores. Mas o que nos destaca, apesar de estar 21% abaixo em volume quando comparado ao ano passado, alguns países cresceram. Então, veja, o Japão aumentou 17,5% na quarta posição, a Turquia na sexta posição aumentou 2%, a Rússia na oitava posição aumentou 2,5%, e olha a China crescendo 30% na décima posição. Passamos de 1 milhão de sacas exportadas para a China, que é um mercado muito potencial. Pois é, inclusive vamos falar um pouquinho mais sobre a China, porque
houve uma febre ali de café brasileiro sendo divulgado nas cafeterias da China e é um mercado realmente muito, muito grande para a gente. Inclusive, o Secafé tem, trazido algumas reflexões sobre isso, sobre a forma diferente de se consumir café lá na China. Então, como que a gente pode olhar para esse mercado já mirando 2026? Olha, a China, o Secafé aposta desde 2017, quando a gente não exportava nem 100 mil sacas para lá. A gente fez parcerias e acordos para promoção da imagem, enviando cafés, enviando vídeos dos cafeicultores para redes de cafeterias. Então, nós aumentamos mais de 20 vezes as exportações nesses últimos 8 anos. E mais recentemente foi com a Luckin Coffee. Fizemos, né, uma assinatura de contrato junto com a Apex, no vice-presidente Geraldo Alckmin. Agora eles entram com lojas temáticas sobre o Brasil. Então tem lá a camisa da seleção brasileira assinada pelo Pelé, imagens que remetem à cafeicultura brasileira, à cultura brasileira. E mais recentemente, nesse mês, uma grande campanha publicitária com o Brasil estampando 450 milhões de copos. E no caso da China, é um mercado diferente. O café é bebido em coffee shops. Você não tem a venda forte no varejo, como a gente aqui no Brasil, nós temos tantas marcas de cafés que você compra no supermercado. Lá não é esse modelo, é um outro modelo. É o e-commerce e as cafeterias e você também fazer pedidos para entregar em casa a partir dessas cafeterias e usá-las com frequência. E os modelos de negócio deles já pega essas novas gerações, os jovens, os mundos corporativos. E a gente tem visto essas iniciativas não ficarem somente nos grandes centros, já começa a migrar para cidades médias na China. Então, é um movimento que o café entra como um ingrediente importante de bebidas. Eles misturam com água de coco, com suco de laranja, com bebidas alcoólicas e adaptou à cultura, e isso para nós é muito importante. Então, quando a gente olha a classe média, os escritórios, os mundos corporativos, os grandes centros metropolitanos, o potencial é enorme. Então, se a gente aumentou 20 vezes as exportações, a gente pode crescer mais algumas vezes nos próximos anos. Por isso que a gente colocou China no nosso planejamento estratégico como Cafés do Brasil, lembrando que o Brasil fez o seu rebranding, né, o seu reposicionamento da marca Cafés do Brasil, que isso valeria a gente contar essa história para vocês um dia, como ficou o novo logo, como ficou a nossa história, que a gente reposiciona diante das novas tendências do comércio mundial e mostra todo esse trabalho primoroso da cafeicultura brasileira. E a China é o ambiente onde nós estamos olhando de uma forma estratégica para 2026. Essa história do posicionamento de marca do café é fundamental mesmo, né? Para a gente realmente não só ser o melhor e também mais produtivo, custo-benefício, ter a qualidade, sustentabilidade, mas também ter ali a nossa presença carimbada, né? Para o consumidor sempre ter como referência. A gente vai contar essa história sim, Marcos, mas eu fiquei curiosa com uma coisa. Se existe todo esse trabalho dentro da China, como é que o comprador norte-americano, a gente sabe da importância dos Estados Unidos para o café brasileiro, tem acompanhado essa movimentação? Eu pergunto porque a oferta ela é menor já em relação à demanda, quando a gente olha globalmente falando. E eu imagino que as empresas norte-americanas que compram o nosso café, obviamente, acompanham o que acontece lá na China. Bom, sem dúvida nenhuma, Kelly, até porque a gente viu o que aconteceu com a inflação do café do mercado norte-americano. O consumidor reclamou e reclamou muito quando ficou sem um café brasileiro. Foi o item alimentício com maior nível de inflação nos últimos meses. Chegou a ser 9 vezes acima da média da inflação norte-americana. E, obviamente, as grandes marcas norte-americanas, que inclusive uma grande empresa acabou de comprar a maior empresa europeia, a segunda maior empresa mundial. Então, a gente tem uma movimentação muito grande desses grandes blocos econômicos, dessas grandes indústrias. E, com certeza, os Estados Unidos, da mesma forma que nós, como os cafés do Brasil, não podemos abrir mão dos blends de todas essas marcas, lembrando que os Estados Unidos é o maior consumidor do mundo, com 25,5 milhões de sacas, né? A China vem crescendo, já atinge a marca de 6 milhões de sacas, então ainda, né, é menor que os Estados Unidos. Acontece que existe um potencial e o crescimento é muito rápido, o que é ótimo. Mas o Brasil, obviamente, com os seus desafios climáticos, tem atendido no seu limite os mais diversos e exigentes mercados mundiais. O que a gente está vendo é uma possibilidade de
por meio de dados meteorológicos e modelos agroclimáticos, mostrar crescimentos de safras em vários países. A própria Colômbia, depois de tantos anos com 12 milhões de sacas, foi para 14, né? Então a gente pode ter um ambiente em que os estoques mundiais não fiquem em níveis folgados, mas cresçam. Então a gente não pode abrir mão nunca de participar de todos os blends. E a China é uma grande aposta, como a Índia também vem firme e forte nesse mercado para colocar ainda mais pressão na produção frente. Porque então a mensagem que fica para o cafeicultor é de otimismo, né? Podem abraçar a cultura, podem investir, porque realmente tem fundamentos muito positivos. Ah, com certeza, com esse cenário todo que você mostrou para a gente. Agora, Marcos, da porteira para dentro, né? Quais seriam os principais desafios atuais desse cafeicultor? Clima? Olha, clima é o número 1. A gente, desde 2020, não sabe que é uma safra recorde. O Brasil tem 39 regiões produtoras. Isso realmente é um maior desafio, e o Brasil, como país continental, está sujeito às anomalias climáticas. E existem formas de se mitigar todos esses impactos. A gente mostrou por meio do nosso estudo de balanço de carbono, quanto mais biomassa, mais matéria orgânica, você mitiga os extremos climáticos num microclima, novos sistemas de produzir, mais sombreamento. A gente pode criar, por meio de um centro de inovação de sustentabilidade tropical, e aí tendo a nossa Embrapa como uma referência máxima, com todas as universidades, criar cada vez mais mecanismos, estratégias e ferramentas para o cafeicultor, que faz um trabalho primoroso. Ele investe em boas práticas, aumentou a sua produtividade, preserva o meio ambiente. Então, eu diria que clima é o maior desafio dentro da porteira, logística é o maior desafio fora da porteira, geopolítica é o maior desafio que envolve poder público e privado e nós todos, né, nossa sociedade como um todo, e, obviamente, tentar unir os segmentos produtivos, cada segmento da produção, da indústria, da exportação, e mostrar o Brasil como esse centro de sustentabilidade, o nosso reposicionamento como marca, é a forma de se enfrentar, obviamente, com as pesquisas. Então, o cafeicultor brasileiro, ele está de parabéns, mas, obviamente, tem muitos desafios pela frente. Exato, mas você tocou num ponto também importante, eu gostaria de destacar, Marcos, que é essa questão da sustentabilidade. O Secafé tem batido muito isso nos eventos, né? Estive com vocês, inclusive tive a honra de estar com vocês e ali foi dito o seguinte, sustentabilidade é a palavra e é o grande foco do setor. Com certeza, e a gente como setor exportador é a porta de frente de toda a discussão de sustentabilidade. E a gente ficou muito feliz que você estava conosco no nosso evento em julho, com 1.050 pessoas e 45 países. Não sei se você soube aí dos resultados finais do nosso evento. E ali a gente mostrou a sustentabilidade. E o que é a nossa sustentabilidade? São os 3 pilares, econômico, social e ambiental, mais um T. Esse T é tecnologia, tradição, que juntos levam à transformação. Então, o ESG mais T é a nossa bandeira da sustentabilidade. E a partir disso, saímos para o mundo mostrando todo esse reposicionamento. E na COP30, tivemos a chance de estar em 2 pavilhões, França e Itália, a convite desses governos. A ministra do Meio Ambiente da França fez um convite para o Secafé discutir a lei antidesmatamento europeia, porque a gente tem uma plataforma, se antecipou, já respondeu aos importadores com bancos e dados oficiais, públicos e oficiais, mostrando que, olha, soberania começa respeitando as nossas bases de dados. Então, o Brasil e os associados do Secafé prestaram um serviço muito grande. A gente aumentou as vendas para a União Europeia com agregação de valor. Se a lei entra em vigor agora ou não, vai ser postergada de novo, o nosso importador está fazendo vários testes e a gente se preparou para atender o importador, que é o responsável pela lei. Então, veja, a gente transforma assuntos de sustentabilidade também em assuntos econômicos. E se a gente vende melhor, com o repasse de preço acima de 90%, hoje 92%, quem ganha é o cafeicultor. Ah, com certeza, né? E que gera emprego e renda aqui no Brasil. É importante a gente ressaltar também. Marcos, muito obrigada por todo esse panorama. Sempre você traz muitas informações e informações atualizadas para a gente. Prazer te ouvir. Um bom dia para você. Estamos sempre de portas abertas para você e para toda a equipe do Secafé. Obrigado pelo carinho, Kelly. A gente realmente tem uma satisfação enorme falar contigo, com todos vocês e ser o parceiro que vocês precisam. Então, conte conosco para tudo que vier daqui para frente. Obrigada mais uma vez. Bom dia. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.